Shalom, queridos. Um bom dia para todos vocês. E que o Eterno abençoe grandemente, né? Faz tempo que a gente não faz uma live. E eu estou passando aqui rapidinho. E eu espero falar bem rápido, tá? Porque agora eu vou almoçar. E senti de falar aqui bem rápido sobre o que é exegese. É óbvio, começando, né, exegese. Se fosse como a exegese vem de uma palavra grega, seria exegese. E é retirar, ele tem um sentido, a exegese tem um sentido de, semanticamente, de retirar para fora, né? Só para você entender a ideia, semântica é a mesma coisa de um baú, algo que está escondido dentro do baú, e você ir lá descobrir o baú, e lá de dentro tirar o que está lá de dentro, trazendo para fora. No recurso da exegese, nós chamamos isso de interpretação. Então nós temos a exegese, a hermenêutica, exegética também, embora tenha algumas disciplinas diferentes, mas muitos acadêmicos fazem uma relação de exegese e hermenêutica. E existe a hermenêutica exegética crítica. Então, assim, é vasto as ideias sobre a exegese. A exegese é uma das disciplinas mais profundas, era uma das disciplinas mais profundas, e também ela é mais fiel ao texto. A exegese te ajuda a você fazer um contraste com a teologia dogmática, né? A teologia dogmática. A teologia dogmática, ela não vai tão a fundo, pois ela está mais dentro de um aspecto, vou colocar de um bloco sistemático de um certo grupo religioso, né? Então, cada grupo religioso, ele desenvolve a sua teologia, né? A sua teologia, a sua regra de fé, a sua regra de interpretação, e nós chamamos isso de interpretação, nós chamamos isso de teologia dogmática. O problema da teologia dogmática é que ela não se aprofunda com uma exegese mais livre. Sabem que a pessoa vai ter que, a exegese, a pessoa vai ter que observar alguns contextos. Contexto social da época, daquele escrito que você está fazendo exegese. Contexto social, lembre-se disso. Contexto histórico. Aí, contexto político, né? O contexto, por exemplo, familiar. Você vai fazer a exegese, você vai a fundo dentro desse contexto. Ela usa várias ferramentas, como também a exegese vai usar as ferramentas sobre arqueologia, que vai ajudar a pessoa a reconstruir o contexto daquela época, de tal época. Você está estudando o contexto de Moisés, né? Moisés esteve onde? No Egito, né? Aí você vai estudar o período do paleo-hebraico, o contexto cananeu, quais são as influências egípcias, assírio, babilônico, dependendo da cronologia. Então tudo isso vai ajudar você a reconstruir o contexto histórico e assim por diante. É óbvio que haverá hipótese também. Então, a exegese, quebrando um mito aqui, tá? Que eu digo uma pequena confusão da parte de alguns a respeito da exegese. Existe uma confusão. Algumas pessoas estão limitando a exegese à interpretação dos originais. E muita gente estão convicto que estão fazendo exegese
porque estão agora fazendo pesquisas dentro dos originais. E, por exemplo, ele estuda o grego, né? Então ele passa agora, depende do seu nível ali, fazer uma leitura ou fazer pesquisas, né? São pesquisas demoradas, depende muito do nível avançado do grego que a pessoa tem, mas ele vai fazer uma leitura, uma pesquisa e tal, e o sucesso dessa pesquisa, desse entendimento, do texto que ele está pesquisando, vai depender do seu nível do grego que ele tem, né? Por exemplo, nível morfossintática, da sintaxe do texto e assim por diante. A pessoa precisa ter níveis para fazer uma interpretação mais aprofundada, mais correta do texto dentro dos originais. E já de antemão existem muitos aventureiros, né, que pensam que estão fazendo exegese, na realidade usam léxicos, dicionários, que é óbvio que a pessoa tem que usar, mas por não ter uma orientação realmente avançada, acadêmica, do assunto, ele faz muita confusão nas terminologias. Então, isso também se aplica ao texto hebraico. Ao texto hebraico, que também o hebraísta ele precisa ter algum certo grau de conhecimento da língua hebraica. E também não é conhecimento muito básico, né? Conhecer algumas coisinhas do hebraico, leiturinhas através da transliteração, e eu não estou aqui subestimando esse início, porque todo iniciante ele tem que ter esses princípios. Mas o que eu estou tentando desmistificar é que muitas pessoas juram que estão fazendo exegese porque agora aprendeu a fazer leiturinhas em hebraica. Eles juram que estão fazendo exegese. Então, desmistificando, gente, fazer exegese não é fazer leituras, né? Ter uma boa leitura no sentido verbalizar, mas é você entender a morfossintática, a sintaxe do texto mais aprofundado, você fazer um trabalho. Então, veja, alguns estão convencidos que isso é exegese, porque é exegese, beleza. Eu estou fazendo exegese do texto, né? Ele está lendo lá, aí fez uma interpretaçãozinha lá do texto, conseguiu fazer uma traduçãozinha do texto, aí ele está jurando que está fazendo exegese. Presta atenção. Esses componentes que eu estou mostrando aqui agora, né? Esses componentes que eu estou mostrando, eles são princípios, regras básicas para se começar a fazer exegese. Preste atenção no que eu estou falando. São regras básicas para começar a fazer, se principiar numa exegese. Então, a exegese não está confinada somente dentro de uma leitura hebraica e dentro de uma leitura grega. Outro fato que eu vejo, né, como um estudante já na área, muitos anos que eu estudo, a área, então a gente vai convivendo, a gente vai percebendo, tendo percepções de algumas coisas. Por exemplo, eu vou deixar mais para minha opinião. Então alguém pode não concordar com ela. Mas a minha opinião, já que o Novo Testamento ele é uma extensão da Primeira Aliança, ou seja, você vai vendo Paulo fazendo interpretação, construindo interpretação, os evangelhos construindo a interpretação nos evangelhos e nas cartas a partir da revelação da Primeira Aliança. Então, não tem como, tem que ser toda a construção. Todo o prédio começa da base, da Torá, do Tanar, aí você vai para Brit Hadashah, a Brit Hadashah está à luz da Primeira Aliança. O que eu quero dizer com isso? É que muitas pessoas, porque é tipo assim, a pessoa se apaixona, ele começa a estudar o grego, aí ele fica apaixonado na língua grega, né?
aí começa a ter aquela questão de preferismo, né? Aquela questão de preferência. Não porque o grego é mais importante, porque o grego é mais importante, porque o grego, aí o cara é grego porque a exegese do grego. Outro já é o hebraico, porque ele estuda o hebraico, então ele fala, não, porque o hebraico é mais importante. Gente, se você vai trabalhar numa exegese, você tem que considerar toda a revelação. Então a revelação é da primeira e a segunda aliança, e você precisa ter uma visão hermenêutica de todo o livro, de todo o texto, né, de todo o livro. Depois eu vou falar a respeito de algumas questões de blocos literários, a respeito da chamada perícope. Mas veja, para mim, quem se dedica só ao grego, a sua exegese, ele não pode ser completa. A sua exegese não pode ser completa. Por quê? Porque, repito, o entendimento do Novo Testamento, ele remonta à primeira aliança. Não adianta, é uma costura, é uma construção, tá? Entendeu? Das profecias, dos profetas, dos textos. O Novo Testamento é construído com citações dos textos, interpretações das promessas messiânicas e todo esse contexto. Então, aí eu estudo grego, amém. Se alguns são apaixonados pelo grego, quer ficar só no grego, tudo bem. Mas só que existe uma realidade que eu preciso expor. A sua exegese é limitada. É limitada, porque na hora de você fazer conexões interpretativas com a primeira aliança, você vai ter dificuldade, porque você precisa também fazer uma exegese da primeira aliança. E, né, você precisa fazer. E aplicação hermenêutica da primeira aliança com a nova aliança. Então, um bom exegeta, a princípio, ele precisa ter o entendimento, o conhecimento dos originais, tanto grego, hebraico, agora falando do aramaico, que temos alguma porcentagem do aramaísmo dentro dos textos bíblicos. Não adianta. Isso se chama-se exegese. É muito bonito as pessoas falarem exegese. Outra coisa. Então, já falei que a exegese não está limitado ao idioma, gente. Pelo amor de Deus. Tem gente aí que debate uma hora texto, uma palavra dentro do original e dizem que são grandes debates exegéticos. Exegese não está limitado aos originais. Os originais é a porta de entrada para a exegese. Mas vou repetir, a exegese ele tem vários componentes de interpretação. Histórico, contexto. Hoje nós temos na nossa era a sociologia, né, que podemos aplicar a construção social do antigo, dos povos antigos, do texto que você está estudando. A construção social, o fundo histórico. Isso é exegese, gente. Isso é exegese. Não é só você pegar um texto, um léxico, dicionário, porque essa palavrinha significa ficar a vida inteira naquilo. Exegese, ele tem um campo muito vasto para você se aprofundar. Você tem que mergulhar dentro do contexto histórico, cultural, aí você vai entender dentro dos originais. Agora eu vou adentrar num assunto acadêmico, dentro da academia, que nós chamamos a perícope. A perícope, por exemplo, nós temos bíblias hoje, né? Essa aqui chamamos Bíblia de Jerusalém. Isso aqui é para facilitar a sua vida sobre a perícope, tá? É para facilitar a sua vida. A primeira coisa que você vai, quando você for fazer exegese, é delimitar a perícope. Você precisa delimitar a perícope do texto. E a perícope do texto é muito importante, tá? Então, aquele texto que você está estudando, você começa ali a estudar, ver um significado de um versículo. Só que um versículo bíblico, ele não pode ser o fim em si mesmo, ele tem que ter a sua perícope, porque dentro daquela perícope,
aquilo que não está muito claro naquele versículo, no outro versículo, o versículo pós, tá? Ou pré, que está antes ou depois, ele pode explicar ou esclarecer aquele versículo, aquele sentido daquela palavra. Então, o sentido semântico de um texto, porque é assim, gente. Primeiro você, morfologia, isso já é a obra de morfossintática, sintaxe de um texto. Você aprendeu a morfologia, entendendo a construção morfológica ali de cada texto. Depois você vai para quê? Você vai para a sintaxe do texto. O próximo passo da sintaxe do texto é a semântica, em que você vai construir a sua tradução, que vai trazer a semântica, o sentido daquele texto. Entende? Você vai entender isso. Mas para você construir esse entendimento, você tem que considerar a perícope. Aí nós temos ideias muito profundas dentro do contexto acadêmico sobre esse assunto, tá? Por exemplo, dentro de conceitos acadêmicos, uma perícope, ele pode ser ideias de blocos literários. Blocos literários. Então, visão acadêmica, por exemplo, nós temos visão acadêmica sobre o livro do profeta Isaías. O livro do profeta Isaías, ele pode ser, nós temos dentro do contexto acadêmico que foram vários blocos literários. Por exemplo, um autor, ele escreveu 100 blocos durante os anos, tá? E esses blocos foi referido ao profeta Isaías. E tem o Trito Isaías, Deutero Isaías, que eu não vou entrar isso aqui agora dentro, para vocês verem o tanto que é profundo a ideia exegética por detrás do texto. Agora temos aí, o que acontece? Como nasce o cânon, né? Construir o cânon. O que acontece? Chega um certo período, alguém reúne todos esses blocos que foram escritos e coloca, por exemplo, deu 100 blocos. Então ajuntamos tudo, todos esses blocos e construímos um livro. Um livro construído com blocos literários. Então isso vai longe dentro da construção bíblica, dentro da construção do cânon, das formas literárias do texto. Então isso são passos exegéticos. Entende como o negócio é vasto? É muito vasto. Qual é o erro? O erro é que eu fico olhando, gente, pelo amor de Deus, você vai ver uns debates. Exegese, o cara repete a exegese, e a exegese dele fica confinado a debates gramaticais. Vou repetir, exegese não fica confinado a debates gramaticais. O texto, ele pode estar subordinado com a mãe da leitura, com a mãe chamada contexto, fundo histórico. Entende? Vou dar só um exemplo para mim encerrar isso aqui agora. Shalom. Você pega um shalom, ali pega um dicionário que seja um pouco, pelo menos um pouco bonzinho, né? Um léxico, olha lá, paz absoluta e tal, e aquilo outro, porque aí algum dicionário, um léxico pode até, principalmente o dicionário pode trazer até um contextinho histórico de como era o sentido semântico, a mentalidade daquele povo naquela época. Mas hoje, olha como a cultura envolve, a cultura determina o sentido de uma palavra. A cultura. Você vai no Israel moderno hoje. Temos uma cultura. A cultura. Shalom não quer dizer ninguém está dando a paz do Senhor quando está falando shalom para você. O shalom também, em Israel hoje, não tem conotação religiosa, mística. Também. Shalom pode ser simplesmente oi, tchau e etc. Oi, tchau. Tudo bem? E assim por diante. Muda-se, dependendo o contexto histórico. Por isto que é necessário entender o contexto histórico para não cometer erros de anacronismo dentro do texto. Isso são princípios básicos, basicão ainda, porque é muito vasto, da exegese. E tem gente aí jurando que estão fazendo exegese, principalmente sem ter um pingo de conhecimento dos originais. E quando tem,
ele pensa que está fazendo exegese simplesmente também porque aprendeu a fazer leituras silábicas de algum tipo de língua. Não é assim, tá? Isso é princípio e exegese é muito vasto. Baruch Hashem, que o Eterno abençoe todos vocês. E estou indo, gente, eu vou almoçar agora. Que o Eterno abençoe.